O despertador tocou às 6h37 da manhã, como sempre. Lucas desligou o aparelho com um movimento preciso, ainda com os olhos fechados. O som cessou, mas um eco permaneceu, um zumbido agudo que se dissipou lentamente no ar parado do quarto. Ele abriu os olhos para a penumbra familiar. O vão entre as cortinas não mostrava a faixa habitual de luz cinza do amanhecer de outono. Estava escuro como a noite. Ele piscou, esfregou os olhos. Quando olhou novamente, a luz estava lá, fraca e difusa. Deve ter sido um resquício do sono, pensou, jogando as cobertas para o lado. O café da manhã seguiu o roteiro. A chaleira assobiou, o pão caiu da torradeira com um clique seco. Sentado à mesa da cozinha, Lucas levou a primeira colher de cereal à boca. O sabor estava neutro. Não doce, nem salgado, apenas uma papícula insossa que se desfez na língua. Ele olhou para a caixa. Era sua marca habitual, o mesmo pacote aberto no dia anterior. Encolheu os ombros. Um lote ruim, talvez. O leite também parecia aguado. Bebeu um gole do suco de laranja. O líquido azedo fez suas papilas gustativas se contraírem de repente, um choque ácido que não combinava com a doçura esperada. Ele cuspiu no lava-louças e enxagou a boca. O gosto persistiu, metálico e desagradável. No caminho para o trabalho, as ruas estavam estranhamente vazias para uma terça-feira. Não era o silêncio de um feriado, mas uma ausência densa, como se a cidade estivesse segurando o fôlego. O semáforo que sempre ficava verde quando ele se aproximava da avenida principal permaneceu vermelho. Lucas parou, esperou. Os segundos no visor digital pareciam arrastar-se, cada número piscando com uma lentidão anormal. Um minuto inteiro se passou. Nenhum outro carro à vista. Ele olhou para os lados e, por um impulso que não compreendeu, passou no vermelho. Nenhuma buzina, nenhum farol de outro veículo. Apenas o ronco surdo de seu próprio carro ecoando entre os prédios. O escritório era um templo de normalidade forçada. As luzes fluorescentes zumbiam no tom habitual, o ar-condicionado soprava uma brisa constante e gelada. Lucas cumprimentou a recepcionista, Clara. Ela ergueu os olhos do computador e sorriu. Bom dia, Lucas. Seu sorriso estava perfeito, simétrico, mas seus olhos não se moveram. Permaneceram fixos na tela por uma fração de segundo a mais antes de se voltarem para ele, como se precisassem de um comando separado. Lucas murmurou um bom dia e seguiu para sua sala. Seu colega, Marcos, já estava à sua mesa diante de duas telas repletas de código. E aí, dormiu bem? Perguntou Marcos, sem desviar o olhar das linhas verdes. Mais ou menos, respondeu Lucas, pendurando a jaqueta. Está tudo estranho hoje. Marcos finalmente virou-se. Seu rosto era uma máscara de preocupação polida. Estranho como. Lucas hesitou. O café tinha gosto de nada. As ruas vazias. Coisas pequenas. HMM emitiu Marcos, voltando para as telas. Deve ser o tempo. A pressão está baixa. Afeta os sentidos. A explicação era razoável, reconfortante. Lucas tentou acreditar nela. Sentou-se à sua mesa e ligou o computador. A tela de login apareceu. Ele digitou sua senha, uma sequência muscularmente memorizada. Asterisco, asterisco, acesso negado, asterisco, asterisco. Ele digitou novamente, mais devagar. Asterisco, asterisco, acesso negado, asterisco, asterisco. Um frio começou a se formar na base de sua espinha. Tentou uma terceira vez, conferindo cada letra. Asterisco, asterisco, acesso negado, asterisco, asterisco. Ele estava prestes a chamar o TI quando a tela piscou e a área de trabalho carregou normalmente, todos os ícones em seus lugares usuais. Um e-mail novo piscava na caixa de entrada. O assunto era sobre suas preocupações. O remetente era um endereço genérico, asterisco asterisco noreple@internal.com asterisco asterisco. O corpo da mensagem continha apenas uma linha, asterisco asterisco tudo está em conformidade. Prossiga com seu dia. Asterisco asterisco Lucas deletou o e-mail com um clique brusco. Suas mãos estavam frias. Olhou para Marcos, que digitava com uma cadência perfeita e incessante. Olhou para o corredor. Viu Clara se levantando para pegar uma xícara de café. Seus movimentos eram fluidos,
mas havia uma precisão robótica neles, como se cada articulação obedecesse a um comando invisível. Ela virou-se no corredor e, por um instante, seus olhos encontraram os de Lucas através da porta de vidro. Não havia curiosidade, nem reconhecimento ali. Apenas uma observação vazia, como uma câmera de segurança registrando o movimento. Então, ela sorriu de novo, o mesmo sorriso exato, e seguiu adiante. O almoço foi a gota d'água. Lucas foi ao seu restaurante habitual, uma lanchonete a 2 quadras. Pediu o sanduíche de frango grelhado. Quando a garçonete trouxe o prato, ele viu com clareza. Era um sanduíche de presunto e queijo. Ele olhou para a nota grudada na mesa. Sanduíche de frango grelhado. Com licença, chamou ele, a voz um pouco mais alta do que pretendia. Eu pedi de frango. A garçonete, uma mulher jovem com um nome que dizia Júlia, inclinou a cabeça. É frango, senhor. Não é. Isto é presunto. Veja. Ela olhou para o sanduíche, depois para ele. Seu rosto não expressou confusão ou irritação. Apenas uma placidez absoluta. É frango. Sempre foi. Aproveite seu almoço. Ela se afastou. Lucas olhou para o sanduíche e seu estômago embrulhado. Cortou um pedaço pequeno e levou à boca. Tinha gosto de presunto. Tinha a textura de presunto. Mas sob a língua, uma memória de sabor de frango, fantasmagórica, tentou se impor. Era como se duas realidades estivessem brigando em seus sentidos. Ele empurrou o prato e saiu, deixando dinheiro em cima da mesa. A tarde foi um pesadelo de pequenos deslizes. O relógio da parede de sua sala parecia andar para trás às vezes, depois acelerava para compensar. As vozes no corredor tinham todas a mesma modulação, sem emoção. Ele tentou ligar para a namorada, Carla. O telefone tocou 6 vezes antes de cair no correio de voz. A voz dela, normalmente melodiosa, soou plana e ensaiada. Você alcançou a Carla. Não posso atender agora. Deixe sua mensagem após o sinal. O sinal não veio. A linha ficou em silêncio por 10 segundos intermináveis antes de cair sozinha. Ao final do expediente, uma exaustão profunda e ossuda tomou conta de Lucas. Dirigiu para casa em piloto automático, somente um redemoinho de dúvidas. A escuridão da manhã voltou a assombrá-lo. E se nada tivesse mudado? E se ele sempre tivesse acordado no escuro, tomado café insócio, trabalhado com pessoas de olhos vazios? A memória era uma coisa traiçoeira. Talvez ele estivesse ficando doente. Talvez fosse um tumor pressionando alguma parte do cérebro que distinguia o normal do anormal. Em casa, os pequenos erros haviam se infiltrado nos alicerces. A porta de entrada estava destrancada, embora ele tivesse certeza de tê-la trancado pela manhã. A luz da sala de estar estava acesa, embora ele nunca deixasse acesa. E o apartamento cheirava diferente. Não a mau cheiro, mas a nada. Cheiro característico de seu lar, uma mistura de livro velho, café e o detergente que ele usava. Havia desaparecido, substituído por um ar estéril como o de um quarto de hotel após a limpeza. Foi até a pequena varanda e olhou para o prédio em frente. As janelas estavam todas iluminadas, mostrando cenas domésticas comuns. Uma família jantando, alguém vendo TV, uma pessoa lendo. Movimentos normais, reconfortantes. Então, ele percebeu. Os movimentos eram repetitivos. A pessoa que lia virava a página exatamente a cada 15 segundos. A família à mesa levava o garfo à boca em uníssono. A pessoa vendo TV ria em intervalos regulares e precisos, a cabeça inclinando-se no mesmo ângulo. Era uma gravação. Ou uma transmissão ao vivo de algo que não era vivo. Lucas recuou para dentro, o coração batendo descompassado. Precisava de uma âncora, de algo inquestionavelmente real. Foi até o banheiro, ligou a luz do espelho acima da pia e encarou seu próprio reflexo. Era ele. Os mesmos olhos cansados, a mesma barba por fazer, a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Pelo menos isso era real. Ele sorriu, um gesto fraco e trêmulo. No espelho, seu reflexo sorriu de volta. Mas então, o reflexo piscou. Lucas não piscou. Ele estava olhando fixamente. Seu reflexo no espelho piscou sozinho, lentamente, como se estivesse se livrando de uma poeira. Então,
Manteve os olhos fechados por um segundo longo demais. Quando os abriu, a expressão havia mudado. Não era mais de alívio ou medo. Era uma expressão de reconhecimento plano, vazio, idêntica de Clara à da garçonete Júlia. A boca do reflexo se moveu, formando palavras silenciosas que Lucas pôde ler nos lábios, e quando a mensagem do Email, asterisco asterisco, tudo está em conformidade. Asterisco asterisco, Lucas deu um passo para trás, um grito engasgado em sua garganta. O reflexo imitou o movimento, mas com uma fração de segundo de atraso, como uma conexão ruim. Ele levantou a mão direita. O reflexo levantou a mão esquerda. Errado. Tudo errado. Ele se virou para fugir do banheiro, para quebrar o contato visual, mas no último instante viu no canto do espelho, refletida na porta do box que estava entreaberta, a imagem de sua própria cama. E sobre ela, sob as cobertas, a forma indistinta de alguém deitado, dormindo. O mundo desmoronou em silêncio. O zumbido nos ouvidos voltou, mais alto agora, preenchendo todos os espaços vazios. Lucas não se virou para olhar para o quarto. Não conseguiu. Seus pés pareciam enraizados no piso frio do banheiro. Ele só conseguia olhar para o espelho, para o seu outro eu, que agora o observava com uma curiosidade clínica e distante. O reflexo ergueu a mão novamente, desta vez em um gesto claro e deliberado. Não era um cumprimento. Era um aceno, um sinal de que era a hora. Lentamente, como se movendo através de um líquido espesso, Lucas viu sua própria mão, a mão real, se erguer no campo de visão periférico. Ele não havia comandado. Ela subiu até o nível do peito, depois se moveu em direção à maçaneta da porta do banheiro. Os dedos se fecharam em torno do metal frio. Do lado de fora, no corredor escuro que levava ao quarto, o despertador começou a tocar. Era um som abafado, vindo de longe. O toque era familiar. Era o mesmo de todas as manhãs às 6h37. No espelho, seu reflexo finalmente desviou o olhar, voltando-se para a pia e começou a abrir a torneira, como se preparando para um novo dia. Lucas sentiu seus próprios dedos, ainda não seus, girarem a maçaneta. A porta do banheiro começou a se abrir, revelando a escuridão do corredor. O toque do despertador ficou um pouco mais alto, um pouco mais insistente. Ele não sabia mais quem estava do lado de dentro do banheiro e quem estava do lado de fora, esperando para começar. A única certeza era o som do despertador, marcando a hora, chamando para que a rotina continuasse. E, obediente, seu corpo, ou o que restava dele, começou a se mover em direção ao som.